A paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco nesse dia tão especial, aonde nós continuaremos com o estudo do Evangelho de São Marcos. Hoje nós vamos ver o capítulo 8 e nós iniciamos clamando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos 8, versículos de 27 a 38. Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e, pelo caminho, perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Respondeu-lhe os discípulos: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. Em seguida, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse momento aqui, Jesus encerra o seu ministério entre os gentios e volta para a Judeia. Volta para os judeus, aqueles a quem o Messias era o prometido de todo o Antigo Testamento. Jesus agora, ele que já está andando há alguns anos com os discípulos, com os apóstolos, ele deseja neste ponto saber quem os homens dizem que ele é. E mais do que os homens dizem, Jesus queria saber quem os discípulos tinham descoberto que Jesus era. Os discípulos já estavam caminhando com Jesus há tempos e Jesus desejava saber: vocês sabem quem eu sou? Vocês me conhecem? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, dá esta resposta: Tu és o Cristo. O Cristo. O ungido, o prometido do Antigo Testamento, aquele que veio salvar a humanidade. E então, assim que Pedro faz essa confissão de fé, Jesus explica que o Filho do Homem veio à Terra, que seria necessário que ele sofresse, fosse entregue nas mãos dos fariseus, que morresse numa cruz, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E aí Jesus então faz um convite para eles, mas esse convite ele tem 3 exigências. É necessário que todo cristão que quer seguir a Jesus renuncie a si mesmo, toma a tua cruz e o siga. O renuncie a si mesmo, meus irmãos, são as paixões que nós precisamos vencer. São as emoções que ao longo do nosso dia nos fazem cair e pecar. A ira, a inveja, o julgamento, os ciúmes. As paixões que elas oscilam dentro de nós e nos impedem de fazer as virtudes de Cristo, as virtudes de Nossa Senhora crescerem em nós. Nós temos esse amor próprio por nós mesmos e vivemos nesse egoísmo. E a exigência que Jesus nos faz é: renuncie a você, renuncie essas paixões e deixe crescer as virtudes. Jesus se fez homem para nos ensinar como devemos ser homem e mulher. A segunda exigência é: toma a sua cruz. Nós vemos que o demônio, ao longo da missão de Jesus, quis apresentar a Jesus um caminho sem cruz, mas não existe este caminho. Nós precisamos passar pelo sofrimento, pela dificuldade, pela perda, porque é tudo isso que nos faz crescer. Aquele que não tem problema, ele não reza. Nós percebemos por nós mesmos que quando a nossa vida está tudo bem, a gente esquece de Jesus. É no sofrimento, é na dor, é que nós nos aproximamos e nos unimos mais com Cristo. A cruz aumenta a nossa fé e nos faz progredir espiritualmente.
E por fim, siga-me. Seguir Jesus aqui na terra. Meus irmãos, nós só temos esta vida para amar, diz Santa Teresinha do Menino Jesus. O grau de amor que nós chegarmos aqui na terra, ele manterá o mesmo depois que morrermos. Quando nós morrermos, não vai aumentar nenhum grau de amor e de piedade, de devoção para com Cristo no nosso interior. Nós somos chamados aqui na terra para passar este tempo, esses anos em que vivemos aqui, para aprender a amar a Deus, a ter um relacionamento com Jesus, a crescer na fé e a amar o próximo. Depois nós vamos nos arrepender, nós vamos pensar, por que eu não amei mais? Por que eu não servi mais o outro? Por que eu não rezei mais? Por que eu não li mais a Bíblia, não busquei mais o Senhor? Nós não teremos outra vida para fazer essa experiência, é só esta vida que teremos. Então vamos aproveitar cada dia, cada minuto que temos, para que juntos nós possamos crescer de fé em fé, em busca daquele que nos amou primeiro. Jesus, o Cristo, Filho de Deus vivo. É esse o chamado de Jesus para nós. Que possamos durante todo o dia de hoje refletirmos, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? E que possamos aceitar essas 3 exigências, renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir aquele que nos ama, aquele que sempre nos amou e aquele que sempre nos amará. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.